Boa noite. Pedimos desculpa pelo atraso. Tivemos uma questão, né, desagradável com a internet, com a vida de hoje, né? Tem hora quando isso acaba, né? Energia, internet, a gente fica meio sem o que fazer. Mas vamos dar né? Vamos dar início ao que viemos fazer, ao nosso curso, né? Sejam todos bem-vindos ao primeiro curso de Neurociência do Instituto IEP. E é com muito entusiasmo que iniciamos essa jornada de conhecimento em um campo tão fascinante e transformador. A neurociência tem se mostrado uma área central para compreender o funcionamento do cérebro humano, oferecendo ferramentas valiosas para o desenvolvimento pessoal, profissional e para a inovação científica. Bom, estamos aqui hoje com o palestrante Carmelino Malisca, né, nosso professor Carmelino, que é doutor em medicina nuclear no UFRJ, especialização em neuropsicologia, aperfeiçoamento em psiquiatria da infância e da adolescência, preceptor do internato de saúde mental do curso de medicina da UNIG, chefe da divisão de pesquisa do DEP e do Serviço de Medicina Nuclear do Hospital Central do Exército, professor de fisiologia, professor visitante dos cursos de mestrado e doutorado do Mercosul, nas universidades Autônoma de Assunção e Americana e Colômbia. Pesquisador do CNPq, graduação em Medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade Severino Sombra. Bom, um ótimo professor, né? Vou deixar com vocês agora a moderadora Cláudia Teixeira, tá bom? Boa noite a todos. Obrigada ao professor Dr. Carmelindo Malisca por ter aceito o convite para participar do primeiro curso de neurociência promovido pelo Instituto IEP e nos presentear com todo o seu conhecimento e discorrer sobre o tema desenvolvimento cerebral. O senhor terá todo o tempo necessário e o tempo que desejar, professor, para desenvolver o assunto em pauta. Em seguida, serei a porta-voz dos questionamentos que os participantes farão para o senhor ao final do assunto discutido. Está bem? Está bem. Eu passo agora a palavra, então, para o doutor Carmelindo Malisca. Está me ouvindo direito? Sim. Eu queria agradecer pelo convite de apresentar esse assunto. Esse assunto é um que, digamos, atualmente, na minha atividade de magistério, há muitos anos eu comecei dando essa disciplina de neuroimagem, ou neurociência, que eu dou neuroimagem também, mas na área de saúde, a área de saúde pública. E atualmente estou dando aula na área de educação, né? Inclusive aqui na Unida, no IEP. A minha atividade, né, está em educação, que é um prazer muito grande, que eu sou professor há mais de 60 anos, né? Então, eu comecei dando aula em escola primária, na época se chamava primária. Seria o ensino fundamental. Obviamente que eu não tinha formação de professor nem nada. E depois que eu me formei, que me especializei, que fiz pós-graduação, eu passei a lecionar em universidade, curso superior e pós-graduação também. E, atualmente, então, eu me dedico mais à neurociência em ciências da educação. Eu queria ver os meus... Pode colocar os slides, compartilhar o meu... Queria projetar o assunto. Está aqui. Para trocar, é só o que... São vocês aí que trocam ou não? Isso, professor, só você pedir, tá? Meu nome também é Gláucia, só falar comigo. Tudo. Deixa eu ver uma coisa aqui.
Pode passar primeiro, então. Não, pode retornar primeiro? Isso. É. Então, é com prazer, então, que eu participo desse curso aqui na Universidade Unida, Instituto IEP. Como é o início do curso, eu gostaria até de apresentar alguns conceitos sem me envolver muito por causa do tempo, né? E esse assunto é um assunto para muito extenso e muito variado, muito se aplica tem vários campos, né? Dentro dos contextos, tanto de educação, no caso nosso aqui, como de saúde e tudo mais. Então, a gente tem que realmente selecionar um setor para ser dado. Então, hoje eu vou me ater em alguns conceitos dentro da neurociência e alguns aspectos que estão sendo cada vez mais caracterizados digamos assim, comprovados e explicados dentro das neurociências, né? As neurociências começaram há muito tempo. Na realidade, a neurociência é o estudo do, do corpo, né? O estudo dos nervos, do cérebro, né? Da matéria nervosa com a mente, né? Então, a mente sempre foi considerada sinônimo de alma, né? Então, os dualistas no início após a Idade Média, quando começou a Idade da Luz, né? Os iluministas que defendiam a colocação de que existem o ser humano é composto de duas partes. A parte humana, que seria a parte material, e a parte espiritual, que é a alma. Então, são coisas diferentes e que, durante muito tempo, elas foram consideradas como algo com visões diferentes. Então, a alma ela era afetada pelo mundo, a alma, né, a mente era afetada pelo mundo espiritual, pelos espíritos em geral. Até o cérebro, o conteúdo da caixa craniana, ele era o abrigo, né, da mente, né, abrigo da alma. Então, os estudiosos da época, né, da área médica, eles ensinavam que determinadas regiões do cérebro continha determinado tipo de inclinação do indivíduo, tanto para o bem como para o mal, e que essas coisas conviviam lá dentro, e que tinha um local onde os espíritos malignos ficavam, e coisas desse tipo. Então, isso aí, quem estuda neurociência hoje, que faz um retrospecto, vê quanto o conhecimento dessa área era limitado, e ele era influenciado exatamente pela religião, no caso, naquela época, a religião era a religião cristã, a religião católica, né? Depois disso, com o iluminismo, é que vieram. Quem fez a maior quebra de paradigma científico que ocorreu foi quando um padre polonês, um cônego, ele era, que era astrônomo, matemático, médico. Ele era o médico de uma cidadezinha na Polônia, e o tio dele era o bispo daquela região.
e ele ficou observando como ele tinha estudado, feito um curso superior, além da medicina, dessa parte de matemática, seria astronomia, ele começou a calcular os movimentos celestes. Ele estudou profundamente o conhecimento que se tinha na época sobre universo, sobre Terra, sobre, né, astros, que era o Tratado de Ptolomeu. Mas que Ptolomeu, apesar de dizer que os astros eram redondos e não sei o quê, ele conservava, ele defendia e colocava no seu sistema, colocava a Terra no centro do universo. E essa Terra no centro do universo era exatamente uma orientação religiosa, né? Que Deus fez o Sol e a Lua para iluminar o homem. Então, o homem que era o centro do universo, e assim por diante. Então, o Copérnico falou que não. O centro do centro aqui dos astros é o Sol e não a Terra. Obviamente que ele, ao falar isso, ele publicou um livro fantástico, é, demonstrando que o centro do universo, no caso conhecido naquela época, era o Sol e não a Terra, e que a Terra era um planeta comum qualquer, não tinha autonomia nesse sentido, não tinha a importância do Sol. Obviamente que assim que ele publicou o livro, ele até tem uma história dele, de uma biografia dele, que ele era, já no final da vida, quando foi publicado o livro, e ele fingia que todo mundo disse que ele tinha doença de Alzheimer, que ele não reconhecia as coisas. Então, ele nem reconheceu o livro que ele escreveu, dizendo que ele estava muito doente, né? Era uma maneira dele se livrar da Inquisição, que os religiosos eram os inquisidores e mandavam os hereges para a fogueira. Obviamente que quem ousasse falar isso que ele falou, que contrariando a Bíblia, contrariando toda a religião católica e tudo mais, ele seria um, um herege. E, como herege, ele podia ir para a fogueira, né? Então, essa quebra de paradigma nos colocou em condições de desenvolver, ver os astros como entidades físicas, né? Astrofísica, e não como coisas que Deus colocou no céu para guiar os sentidos e guiar a sorte da pessoa, se ela tinha sorte, se não tinha. Então, foi uma desmistificação dos astros a partir, então, do Copérnico, né? Bom, vamos ver, então, a neurociência. Não, nós não estamos quebrando paradigma nenhum, como o Copérnico fez, mas estamos buscando uma atualização dentro dos conceitos das neurociências, né? Então, a neurociência ela evoluiu muito. Inclusive, o Kandel, que foi prêmio Nobel de Medicina, ele dizia o seguinte: no século XX, na segunda metade do século XX, toda a ciência se voltava para o gen. O gen era, então, a coisa mais importante da área de ciência ligada à saúde. Hoje em dia, o gen ele está totalmente conhecido, desbravado, ninguém descobre quase nada mais a respeito do funcionamento dos genes. Então, agora, na primeira metade do século XXI, o que está, digamos assim, como alvo das pesquisas, maior quantidade de pesquisa realizada, é a neurociência, então. Então, a neurociência ela investiga a relação mente-corpo, como é que o cérebro de um quilo, né, consegue informações a respeito de coisas assim fantásticas, né?
manutenção, a criação da subjetividade é que caracteriza o homem como um ser diferente dos outros. Esse cérebro, o homem é o único animal que sabe que vai morrer, tem medo da morte. É o único que sabe o funcionamento do organismo dele, sabe se prevenir de doenças e tudo mais. Ou seja, os outros animais, eles não chegam a esse nível, né? Então, a neurociência estuda exatamente isso. Obviamente que o nosso caso é mais voltado para a educação, né? Os mecanismos nervosos, né? Mecanismos neuropsicológicos do aprendizado, né? Então, nós vamos começar inicialmente pelo desenvolvimento do homem, né? Do ser humano. Então, aqui está a colocação, que é universalmente conhecida, que a partir do momento que o óvulo é fertilizado por um espermatozoide, essa nova célula, já denominada de ovo, será a origem de um conjunto de células que irão originar o embrião. A formação do embrião depende da captação pelas células de sinais que podem vir das próprias células ou de células vizinhas, ou do próprio ambiente. Ou seja, o que isso quer dizer? Aqui que vem, então, o lado religioso, o lado espiritual da coisa, que existe uma força maior, uma força inteligente que direciona toda essa atividade biológica das células, da multiplicação das células, da diferenciação das células, da especialização delas, com finalidade sempre. Então, o homem é o produto de uma evolução muito demorada, muito longa, né? E que tem alguém que está orientando isso. Então, isso aí que é digamos assim, o X da questão, né? Nós temos um cientista brasileiro, o Marcelo Gleiser, que é professor nos Estados Unidos, ele ganhou o prêmio Templeton, que estuda exatamente a ciência relacionada com a religião. E ele caminha, ele, digamos assim, fica nessa parte aí relacionada com o que a gente crê, que força é essa que direciona a divisão celular, todas as atividades biológicas dos tecidos, dos materiais biológicos para uma atividade inteligente, uma atividade complexa com uma finalidade definida, né? Então, é divino isso? Não é divino? Né? Então, esse estudo é um estudo que nos leva, inclusive, para esse aspecto aqui, em que, naquele primeiro slide, colocava que... Pode voltar um pouquinho, por favor? Que é uma parte importante aqui. A formação do embrião depende da captação pelas células de sinais que podem vir da própria célula ou das células vizinhas, incluindo as células maternas e do ambiente. Então, isso seria a força que faz com que as células se dividam dentro de uma organização e visando uma atividade biológica específica. Então, aí, exatamente nesse tal sinal aí é que se localiza uma orientação que, para quem é religioso, é uma orientação divina, para quem não é religioso, é uma orientação aleatória da natureza, como dos constituintes todos da matéria. Na realidade, eu acho que, a opinião minha, é que o meio disso aí tudo, a parte média, a parte não apaixonada de nem uma teoria nem outra, é que é o importante. A natureza tem a sua força, tem tudo mais. Agora, essa orientação para a vida, né? A vida é uma coisa, um mistério muito grande.
Então, a partir da fecundação do óvulo, nós temos o início da vida, de uma vida inicialmente molecular, celular, e vai se organizando e vai formando um indivíduo, uma reprodução do indivíduo conforme foram seus pais e tudo mais. Então, era isso que eu queria colocar aqui, que é essa tal esses tais sinais para que as células se comportem de uma maneira organizada, uma maneira, digamos assim, até matemática, para a evolução do ser, né? Então, isso é obra divina dentro do que se conhece em termos de uma explicação mais racional. A racional não é mais a científica, e irracional a religiosa. Hoje em dia, a racional está no meio dessas duas coisas. E quanto mais o indivíduo pesquisa, se aprofunda, tanto na parte de física do universo, quanto do microcosmo, que são a vida dentro do contexto biológico das células, dos organismos, né? Então, assim que o ovo, né, que é o óvulo mais o espermatozoide, se multiplica, ele acaba criando essa imagem que está aí projetada. São três folhetos. Então, tem um folheto interno, que é o endoderme, aí está em azul, e o ectoderme, que está em amarelo. Esse endoderme, ele tem característica ele vai dar origem aos órgãos, né, do embrião, do feto. Criou-se uma camada intermediária, que é o mesoderma. Ele é posterior ao desenvolvimento do endoderma e do ectoderma. Então, o endoderma e o celoma, são regiões que dão origem a tecidos próprios da espécie, próprios, e que fazem com que a vida tenha uma espécie de uma logística ali de apoio da vida, de fornecimento de condições de a vida se manter naquela organização celular. O que eu queria colocar é que o ectoderme, que aqui está em amarelo, ele dá origem a dois órgãos básicos, que é o cérebro e a pele. A pele é o maior órgão do nosso corpo. Se você for em metros quadrados, ela é bem grande. Então, é um órgão que tem características próprias, além de ser o maior deles. E, dentre as características, é que ele tem a mesma origem do cérebro, a mesma origem do sistema nervoso. Não é por acaso que as manifestações cutâneas dos estados emocionais, às vezes até os estados de angústia, se manifestam na pele. A pele é o primeiro órgão a revelar alguma coisa que está ocorrendo com o indivíduo. Por exemplo, a maioria das doenças psicossomáticas, né, são doenças como consequência de estados emocionais, de estados do sistema nervoso, a maioria delas são cutâneas, né? O que a gente conhece assim muito é a psoríase, uma porção de atopias, né? Atividades da pele, reações tipo alérgica da pele e tudo, relacionado com o estado emocional. Então, essa manifestação externa do cérebro é muito importante para a saúde. Pessoa que tem uma saúde, um equilíbrio da saúde mental, da parte nervosa, e psiquiátrica e psicológica da vida, ela tem uma
digamos, uma resposta aos transtornos nervosos não tão intensos quanto a pessoa que não tem, a pessoa que, digamos assim, tem excesso de sinais e de reações no contexto do sistema nervoso que vão se manifestar, então, na pele, né? Então, as doenças digamos assim, que são causadas, na realidade, pelo sistema nervoso, pelo estado emocional, são manifestadas geralmente na pele mesmo. Pode passar outro. O sistema nervoso ele começa com um folheto, esse folheto externo, né, que faz, conjugado com a pele, em que ele faz uma dobra, essa superfície plana, né, faz uma dobra, que primeiro é a dobra, depois a goteira, depois acaba criando um canal, né, pelo aprofundamento dessas tem aqui, ó. Então, isso aqui. Aqui é a pele, né? A pele é o tecido nervoso. Aqui é a crista nervosa e aqui é exatamente o sulco que depois vai se transformar em o canal, né? O canal que se chama tubo neural, né? Essas partes aqui, a crista neural, ela é de tecido epidérmico, é a transição aqui entre os tecidos e os gânglios, né, do sistema nervoso, e que tem características, as patologias dessa região, elas têm uma característica tanto somática como nervosa. Então, o tratamento geralmente elas são lido com glândulas, são as glândulas neuroendócrinas, né, que tem um tratamento, tem um diagnóstico e acompanhamento totalmente especial deles mesmos, né? Então, são os tumores neuroendócrinos, né, com características próprias. Não são apenas tumores ou cânceres de pele ou de nervo também, né? Outro. Aqui, o embrião, ele, com 25 dias, as estruturas do embrião é basicamente uma medula uma medula espinhal, né? É um tecido nervoso, mais de substância branca, né? E núcleos, pequenos núcleos desse sistema nervoso, de células nervosas. Conforme o embrião ele vai crescendo, ele começa aqui com uma configuração dos animais mais simples, né? Conforme ele vai se desenvolvendo, né, em dias, ele vai adquirindo estruturas guiado por aqueles sinais que eu falei no início das células. As células continuam recebendo sinais para formar, haver divisões de células e tudo mais, para criar um embrião humano, que vai começar a ter importância a partir aqui, já dessa fase Até aqui, ele é humano, porém, as características, ele é muito semelhante, digamos, aos embriões dos animais mais primitivos, né? Outro. Então, assim que se forma o tubo neural, né, a partir aquele sulco, né, forma o tubo. Após a formação do tubo neural, a proliferação neuronal, quer dizer, de neurônios, se intensifica. Então, há uma produção muito grande, que ali aquelas
estruturas, elas são bem pequenas, né? Começa como um microscópio, que vai crescendo. Essa proliferação de neurônios, né, de células nervosas, ela é super importante nessa fase em que os órgãos nervosos, eles vão crescendo, eles vão se organizando, né? Em certo momento, as células precursoras dos neurônios passam a se dividir de forma assimétrica, iniciando um processo de migração da região mais interna, ventricular, para regiões mais externas, para formar a córtex cerebral, que é exatamente a estrutura. Quanto mais ela é importante para o organismo, mais ela tem características humanas do homem, né? Então, é muito importante esse aumento da produção de células nervosas, que vai criando, ocupando espaço, né, se tornando mais visível, maior, e a migração de neurônios que são produzidos, inicialmente bem naquela região central, que vão se dirigindo, né, se migrando para a parte mais externa, que ali vai formar, então, o córtex cerebral, né? Outro. Após a migração, os neurônios jovens sofrem diferenciação em suas características morfológicas e bioquímicas também, próprias das funções que irão exercer. Então, um neurônio, por exemplo, uma célula nervosa do olho tem uma característica, a célula nervosa do ouvido é outra, diferente. A origem foi a mesma, foi como se fosse uma célula-tronco, que foi dando, foi se especializando até chegar no indivíduo. Ao nascer, ao amadurecer, ele tem cada órgão com células, com tecidos, com um comportamento próprio, né? Isso é pela especialização desses neurônios, então. Inclusive, o axônio, que é uma parte do neurônio, que uma parte afilada, ela vai. O axônio, um feixe de axônios, ele vai formar um nervo. Os nervos, então, são compostos dessas terminações compridas, né, filiformes das células. E aí é que é a substância branca, não é um neurônio que funciona como a outra célula. E então, eles formam os nervos e vão inervando o corpo todo. Se imagina que alguns neurônios eles saem lá do cérebro e vão até a panturrilha para comandar os músculos da perna. Outro, por favor. Então, aqui está um exemplo do tipo de cérebro, né, em que o embrião humano ele passa por essas configurações aqui. Não é que sejam cérebro de anfíbio, cérebro de réptil, não é isso. É que ele tem uma organização funcional exatamente igual aos animais primitivos, né? Então, isso aqui é praticamente uma medula, medula nervosa, que tem células especializadas aqui no meio. Então, de acordo com a função e com a posição do animal na cadeia alimentar, né, evolutiva. Então, os animais que dependem mais do olfato, eles têm essa região do lobo olfatório mais desenvolvido. Essa região aqui de controle, digamos, e os estímulos necessários para ter ele ter um comportamento adequado para conseguir se alimentar, né, também se desenvolve até um certo ponto. Então, aqui já está, esse aqui é um peixe, aqui é um anfíbio, um réptil, né? Então, o humano, se nós formos estudar de uma forma assim, bem particularizada, digamos,
você vai ver que nós temos, isso aí tem um livro importante, inclusive na parte da Associação Médico Espírita, é muito debatida essa parte, em que é o cérebro trino, né? É o triuno. Então, ele tem uma parte básica, uma parte herdada dos anfíbios, né? Então, nós dizemos que o nosso cérebro animal, o cérebro que nos dá os impulsos, quais são esses impulsos? O impulso de conservação do indivíduo. Então, ele tem que comer. Para comer, ele tem que caçar, né? Ou conseguir alimento de alguma maneira. Aí eles se especializam, esses animais, têm, digamos assim, uma visão melhor, quando ele depende de uma estratégia, que a visão é importante. Outros têm um olfato muito desenvolvido. O cachorro, por exemplo, ele tem características de seus ancestrais que eram caçadores, que eles descobriam aonde que tinha presa, através do olfato. Há outros animais que têm a informação através do ouvido. A cobra, por exemplo, é um desses animais. Se você se aproximar dela, ela sabe que você está se aproximando, sabe o seu tamanho. E ela tem medo. Se você é uma pessoa que está andando numa região que tem arbustos, que tem mato, né, digamos, ou folhas, o seu pisar é transmitido a grandes distâncias e a cobra consegue ouvir. E ela fica em alerta de medo que você vai matá-la. Então, ela fica assim, quando ela se enrola para dar o bote, né? Ali é a defesa dela, porque na hora que ela, digamos assim, tem certeza que você vai matá-la, ela te ataca. Então, o nosso cérebro reptiliano, né, de répteis, né, ele tem um esboço já de cérebro, de telencéfalo, que é a parte da córtex cerebral, né, que tem aqui a parte humana mesmo, fica nesses lobos. Os lobos humanos nessa região são os mais desenvolvidos que existem. Essa região interna aqui, obviamente que na nossa evolução, essas estruturas de certos animais, e que não interessa mais ao homem, por exemplo, um olfato muito aguçado. O cachorro tem, mas o homem não. Nós egoisticamente chamamos de ultrassom e de subsom. Aqueles sons muito agudos que o ouvido humano não escuta, nós chamamos de ultrassom. Aqueles sons muito graves que o nosso ouvido não pega, também nós chamamos de subsom. Os outros animais são diferentes. Por exemplo, o morcego se guia pelo som. Ele dá um gritinho e escuta o eco. Ele anda orientado pelo som e pelo ouvido, né? Então, essas regiões vão se especializando de um animal para o outro. O homem, por exemplo, ele passou a dominar os outros animais não porque ele é mais forte, nem porque ele tem dentes mais afiados, nem não tem veneno para injetar nos outros, para matar. Ele tem a cabeça, tem inteligência. Então, a evolução, até chegar no homem, foi um caminho muito grande. O homem, a origem do homem é na África, né? O Homo sapiens viveu, ele veio da África, saiu da África, foi povoando regiões do resto do mundo. Havia um tipo de uma tribo que não era Homo sapiens, o homem de Neandertal, era uma pequena tribo, até onde se sabe, em que as pessoas eles não eram negros, eles eram brancos, né? Mas eles eram com uma configuração
estrutural muito parecido um com o outro. Havia diferenças faciais, algumas coisas, mas não, houve cruzamentos entre os Homo sapiens com esse Homo neandertal, que era muito mais fraco do que o Homo sapiens, acabou sendo dominado, né? Mas essa evolução toda, ela começou exatamente por ali. Uma coisa importante que o Homo sapiens, ele, conforme ele foi povoando as regiões mais frias, mais lá para o Polo Norte, ele precisou tirar a quantidade de melanina do corpo, que a melanina é uma maneira de proteger o corpo da gente do sol, né? É uma proteção para o sol. Só que lá no Polo Norte não tem sol, tem um solzinho muito fraco. Então, a natureza foi modificando de tal maneira que adaptou o Homo sapiens, que era negro, a ficar branco, completamente branco, né? Então, a célula responde a nutrientes e hormônios, sinais físicos como calor e frio, comportamentais como estresse e carinho. Então, nós temos no nosso corpo sistemas especializados em todas as atividades ligadas à alimentação e aos hormônios, né? Aos nutrientes. O que é fome, quando que o indivíduo tem fome, quando ele tem um paladar diferente do outro. Tudo isso são estruturas que o homem foi organizando no seu interior, dentro do seu corpo, que são importantes para ele. É a história aí da dieta para emagrecer, essas coisas todas. Os sinais físicos, como calor e frio. O homem teve que se adaptar ao calor e ao frio, depende de onde ele vivia. Ou comportamentais, como estresse. Aqueles Homo sapiens que eram acossados todo dia por animais selvagens, eles adquiriram uma habilidade e uma competência, né, para não ser a presa de um animal carnívoro, violento, né? Então, aí o homem foi, através dessa estrutura que a gente chama hoje de ansiedade, chegando ao estresse, exatamente por fatores externos. E isso afeta o funcionamento do organismo. E o carinho também, né? O cuidado. O cuidado faz bem. Se essa pessoa vive estressada de medo do leão, do medo das coisas, a pessoa que recebe carinho, a criança, o adulto que seja, este estado provocado pelo carinho, né, pelo cafuné lá no Nordeste, é relaxante, isso faz bem, a pessoa se sente bem, dorme, né? E, diferentemente do outro, que tem estresse, que tem medo, tudo mais. Isso vai afetando o organismo do indivíduo e vai nos tornando cada vez mais especializados na sobrevivência nesse planeta que a gente vive. Para que esses sinais produzam efeito na molécula de DNA, eles precisam alcançar o núcleo das células. O núcleo abriga DNA, proteínas e RNA. Entretanto, sabemos que a molécula de DNA é maior do que o próprio núcleo. O DNA humano, se for esticado, dá mais de 1 metro. Outra. Seguinte.
Alô? Oi? Alô? Alô? Oi, professor, pode falar. Para passar? É, a ligação aqui. Alguém quer falar comigo? Quer? Não? Oi? Então tá. Quem que ligou para mim? Não sou eu que estou ligando, não. Tá Ah, bom, eu vou tá. continuar. Não, é só uma É o mensagem. telefone, uma mensagem É, só uma que eu estou mensagem. demorando. É, É só para o nosso tempo não estourar, tá. tá? A gente faz algum intervalo Não, a gente está previsto para ir até às 10 horas. direto, sem parar? Não, aí vai dar uma parada, né, Ricardo? 9h30 a gente vai parar para umas perguntinhas. Tá bom. Pode ser? Tá ok, tranquilo. Obrigada. Nada. É, eu gostaria de. Que foi para o lado um slide aqui. Eu queria o anterior. Então, as moléculas de DNA são infinitamente maiores do que o núcleo. Elas não caberiam dentro do núcleo se não fosse uma estratégia de elas serem enroladas, né, numa uma, uma estrutura proteica chamada células. Agora que eu. hum, A pena que a minha imagem ela está. Ele corta aqui embaixo, eu não consigo ver o que está escrito. Ah, A célula Vê o humana seguinte, é essa, mede cerca de aqui, 5 micros. 5 micrômetros, né? Isso, micrômetro. Depois, não tem mais Depois nada. é, Aí o slide seguinte continua esse assunto, então, e o não aquilo slide que foi seguinte. mostrado antes. Acho que foi pulado um slide. Então, essas proteínas que elas conseguem enrolar o fio, né, da, do DNA, são as histonas. Então, as histonas são proteínas muito importantes, ligadas diretamente ao DNA, que vão, digamos assim, modular ou dar suporte às atividades genéticas do DNA. Né? As histonas se especializaram em empacotar as moléculas de DNA nos nucleossomos, que assume conformações similares à de um carretel de linha. Então, fazendo analogia, o carretel, as histonas, elas recebem a linha de tal maneira que essas moléculas de DNA elas conseguem caber dentro da célula. Só que para elas agirem, o DNA ele é o genoma da pessoa, do animal. É, digamos assim, a polícia técnica, né, científica, como é que ela descobre ah, que determinada pessoa estava na cena do crime? Mesmo que seja lavado e tudo, sempre fica um fio de cabelo em algum canto. Nesse fio de cabelo está o genoma da pessoa. O DNA dela está ali. Agora, o DNA serve para quê? Serve para é, produzir pensamentos, movimentos, audição, fala, raciocínio, tudo mais. Mas isso não quer dizer que um fio de cabelo tenha todas essas funções. Mas o número, o genoma, né, o número de, eh, de cromossomos é igualzinho, é uma célula humana daquela pessoa. Então, para que a célula ela funcione diferentemente, por exemplo, uma célula de uma parte do coração, ela tem a função de marca-passo.
ela solta um sinal para a contração do músculo, de tanto em tanto tempo, é como se ela tivesse um relógio. Ela sofre algumas influências, porém, ela é a que comanda. Quando essa produção de sinais, que essas células, um grupinho de células, eles têm um problema, o indivíduo tem que botar um aparelho, um marca-passo, que é um aparelho eletrônico que vai fazer os estímulos na hora certa, um atrás do outro. Então, o que vale em termos de funcionamento cerebral, por exemplo, de funcionamento dos nervos, funcionamento das estruturas nervosas, é exatamente a capacidade que aqueles neurônios têm, né, aquelas células nervosas, de se expressar. Ele vai expressar a sua função, digamos, através exatamente de um estímulo, de alguma coisa. Então, essa expressão gênica, ela é o comportamento da célula nervosa de acordo com a finalidade para a qual ela foi desenvolvida. Então, lembrado que lá no primeiro slide do ovo, né, do início das multiplicações das células para formar o embrião, as células elas tinham um estímulo próprio, um direcionamento para aumentar o número, depois passar a ter uma função específica, a partir da produção de novas células com características adequadas à sua função. Então, todas essas memórias elas estão nos genes que ficam localizados no DNA. Como o DNA é imenso, se você deixar ele, digamos assim, fora do novelo de linha, ele ocupa um espaço imenso. Então, existem várias moléculas que trabalham nisso, né, em cima das estonas, para que aquela quantidade toda de informação, é uma fita praticamente, uma molécula, uma sequência de DNA, como se fosse uma fita, muito até comparável ao sistema digital, né? O sistema digital só tem dois números, 0 e 1, né? Algarismo, né? E, no entanto, é de uma precisão, de uma velocidade incrível. O DNA é parecido com isso, ela tem 4 elementos diferenciados, né, que se combinam entre eles e faz toda a especialização funcional que o sistema nervoso consegue. Então, colocando aqui as estonas, então, o que essas moléculas? Elas embrulham as moléculas de DNA de tal maneira que o DNA não pode se expressar, que ela está enroladinha ali, toda bonitinha, toda certinha, e embrulhada. Quando você precisa de uma informação daquela molécula de DNA, daquela sequência, ela está lá dentro, embrulhada pela estona. Então, o que acontece? Há um comando para que a estona se desembrulhe, ela se afaste e deixe que a parte que está inscrita no DNA tenha condições de funcionar. Ou seja, aquele trecho do DNA que é exposto, ele vai produzir proteínas. Ele é um molde de proteínas. Cada proteína dessas ali produzidas, elas têm uma função relacionada com as necessidades da vida do indivíduo. Tá? É ruim de explicar sem mostrar ao menos uma imagem. Entendeu? O DNA, então, ele é um reprodutor de proteínas. Ele organiza a produção de proteínas. Somente isso, não faz outra coisa do que isso. Só que ali, naquela sequência de DNA, estão todas as informações necessárias para o funcionamento do organismo. Pode passar outro. Outro.
existem evidências científicas mostrando que hábitos da vida, o ambiente social em que o indivíduo está inserido, pode modificar o funcionamento dos seus genes. O termo epigenética, de origem grega, em que epi significa acima, perto, a seguir, e estuda a mudança das funções dos genes sem alterar a sequência das bases. Essas bases que eu falei, que é a sequência como se fosse o digital na informática. Né? Essas sequências é que caracterizam a função daquelas. Só que elas só produzem proteína. Essas proteínas é que vão, digamos assim, levar a uma função específica. Se chama, então, de epigenética, é algo além da genética, é uma situação em que o organismo vivo recebe as informações do meio. Esse meio pode ser alimento, pode ser frio, pode ser calor, pode ser carinho, pode ser agressão. Tudo isso são aqueles sinais exteriores que acabam modificando a estrutura, o funcionamento daquela célula, daquela célula inervada por né, digamos assim, estimulada por um determinado DNA. Eu gostaria de colocar uma explicação que eu dou quando eu dou aula. Se um juiz conseguir criar um novo fórum na cidade, ele vai começar pelo terreno, pelo arquiteto, pelo prédio. Né? Quando o prédio ficar pronto, ele coloca lá na frente, fórum de tal lugar. Aquilo ali é um fórum? Não, não é um fórum. Aquilo é um prédio. Ele só será fórum quando ele estiver funcionando, em que ali estiver o juiz, estiverem os promotores, estiverem as salas de audiência, todo o funcionamento de um fórum. Logicamente que é necessário ter sala. Né? Agora, como aquele fórum vai funcionar? Ele vai funcionar limitado pelas estruturas. Né? Por exemplo, se a sala de audiência só tem vaga para 3 pessoas, a audiência vai ser de 3 pessoas. Se o prédio não tem elevador, vai ser usada a escada. Então, a configuração que é feita pelo gene, pela genética, ele digamos, o prédio, o ambiente em que vai funcionar o fórum. E como é que, digamos assim, o mesmo prédio copiado do outro, um fórum de um bairro, tendo o mesmo prédio do outro, ele vai ser mais eficiente, vai ter mais atividade, vai, digamos assim, ter um rendimento maior, apesar de ser igual ao outro, o prédio. Porque quem lá trabalha precisa ver se tem as condições, se tem todos os funcionários, se há um ambiente favorável à produção, né? E assim por diante. O diretor lá, o comendador, não, o, o juiz-chefe, o ministro, sei lá, ele vai orientar o funcionamento do seu fórum da maneira que ele acha adequado. Agora, se ele não tiver ideias nem nada, ele, por exemplo, pode até transformar uma sala de audiência que ficava perto do gabinete dele, derrubar a parede e fazer como é que se diz, uma sala para ele de recreação, de alguma coisa assim, com condições de mais conforto para ele e tudo mais. Ou seja, aquele fórum
apesar de ter a mesma estrutura, o funcionamento dele pode ser diferente. Então, a epigenética seria mais ou menos isso. A epigenética é uma alteração em que não há trocas das combinações do DNA. Ou seja, as paredes são mantidas, a estrutura é mantida. Porém, a expressão funcional é diferente, é alterada. Né? A epigenética tem efeito biológico a partir da mudança química que pode ocorrer na molécula do DNA e em proteínas chamadas histonas. Então, essas histonas também interferem, porque elas têm um poder muito grande no contexto do DNA e das células, do núcleo da célula. Outro, por favor. Então, para que o gene possa ser expressado mediante a chegada de um sinal, a molécula de DNA precisa ser parcialmente desempacotada. Então, vem aquele detalhe. Então, a própria histona permite que uma parte do DNA seja usado como molde para a produção de proteínas. Pode passar o outro, por favor. As etapas da embriogênese resultam de um número maior de neurônios do que caracteriza o ser humano. Ocorre, então, a morte neuronal programada. Aqueles neurônios que se multiplicaram muito numa região, inclusive a parte da produção, né, da filogenia das espécies, aquele embrião, às vezes, ele tem o embrião ainda, aquelas células que formam o embrião, tem excesso de um tipo de célula que seria, dentro da evolução, o animal que usaria, digamos assim, uma estrutura que o outro não tem. O ser humano, por exemplo, não tem chifres, não tem asas, não tem uma porção de coisas que os outros animais têm. Então, uma maneira, né, de caracterizar que aquele embrião vai dar um feto daquela espécie é podando, ou seja, matando mesmo, a apoptose daquelas células que estão em excesso. Então, primeiro, é uma produção muito grande, conforme vai havendo o direcionamento daquele embrião para a espécie, células serão podadas dentro desse contexto. A morte neuronal programada, de acordo com a espécie. E isso não é o homem que faz, isso aí é algo, as forças da natureza, é o espírito, né? É uma força superior, é Deus. Né? Isso tudo são aquilo que a gente considera e acredita. A mielinização é a última etapa da maturação ontogenética do sistema nervoso central. A mielinização são umas bainhas de um material gorduroso que formam uma capa em volta do nervo. Né? O nervo é um fio, né? Um cabo desse, cheio de fiozinho. E essa mielina ela é colocada de trechos em trechos. Então, uma luva, digamos, de mielina. Depois tem um espaçozinho em que o fio aparece, está desencapado. Depois tem outra placa de mielina e assim por diante. O sinal nervoso, num nervo mielinizado, ele pula de uma região desencapada dessa para outra, porque a mielina ela é isolante. Então, o sinal nervoso, que é elétrico, ele pula e acaba tendo uma velocidade maior de propagação. Isso tudo é programado dentro de um contexto muito complexo, em que aqueles órgãos que vão participar da mesma função, porém com, digamos assim, movimentos diferentes, movimentos não que nem some e nem se choque com outro movimento. Então,
aquele ramo, aquele nervo que, que vai desencadear o movimento, ele é mielinizado, o sinal chega antes, então ele se contrai. Aí chega o outro, desencapado, né? Sem mielina, mais devagar. Então ele contrai depois. Então, essa conjugação de movimentos, essa harmonia entre as funções biológicas são importantes. O nervo mielinizado ele tem uma função muito importante dentro desse contexto. Você veja como a maquinaria biológica, né, deve ter alguém que fez isso, né? Por isso que eu acredito que teve o Papai do Céu lá que fez essas coisas. Né? O período de gestação é importantíssimo para o desenvolvimento do sistema nervoso central. Outro. Então, aqui estão os embriões, que a gente até já tinha visto. Né? Aqui já é uns 100 dias, o feto, que 100 dias são quase 4 meses, né, de gestação. Outro. Aos 4 meses de gestação, as principais estruturas anatômicas do sistema nervoso já estão formadas. O embrião ainda é pequeno. Porém, as estruturas básicas já estão formadas. Elas deverão ser desenvolvidas, deverão crescer e tudo mais, se adequar às condições daquele indivíduo. O córtex do cérebro e do cerebelo está liso. A alta de expansão do sistema, da superfície cortical, né, do córtex, chega a 1,100 centímetros quadrados. Então, a superfície do córtex da cabeça é muito grande, mas só que a cabeça é limitada pelo crânio. Então, nesse caso, nessa situação, leva a dobrar-se para caber na cavidade craniana. Então, o cérebro ele tem sulcos e circunvoluções pelas dobras da camada externa, a camada do córtex cerebral, para caber dentro do crânio, né? Dentro do osso da cabeça. Né? Essa por isso que existem as circunvoluções. Mas o tecido do córtex ele é, digamos, extenso, né? Como se fosse um couro. Né? Outro. Então, aqui está um cérebro no 5º mês de gestação, no 6º, no 7º. A partir aqui do 8º, já o cérebro já está tão aqui, mesmo aqui ainda, no 7º, ele já começa digamos, ser tão extenso que não cabe mais dentro do crânio, ele vai começando a dobrar, né? E finalmente, ao nascer, né, o recém-nascido tem exatamente a mesma configuração de dobras e sulcos de uma pessoa adulta, de uma pessoa formada. Né? Essa é uma parte que já está pronta. Pode até crescer um pouco, mas não está, não vai ser produzido nada demais. Né? Outro. O amadurecimento do ser humano, ele começa aqui é o nascimento, né? Eu sei porque eu conheço o slide. As raízes motoras, elas só amadurecem, são completadas aqui na época do nascimento. As sensoriais, dos sentidos, depois do nascimento. A estrutura da base do crânio, do cérebro, só vão ficar prontos quando a criança tiver 1 ano. Aqui tem mais anos. Vai querer dizer, o homem, o ser humano, só se torna maduro, só se torna completo na sua evolução nervosa aos 30 anos. As mulheres aos 28 e os homens aos 32 anos. Outro. Está difícil, eu não estou vendo. Não sei.
teria que diminuir um pouquinho. Eu perco as... Eu teria que ter um guia aqui do que... Então, o nosso cérebro, ele tem... Oi? Desculpa. O senhor quer que diga para o senhor o que tem na Daria tela? para mim diminuir um pouco essa tela? Aqui no meu celular, ela fica sobrando tanto em cima como embaixo. Então, eu não consigo ler aqui. Professor, boa noite. Oi? Boa noite. Professor, boa noite. Eu não consigo visualizar os slides aqui. Está tendo slide, não? Tá. Tá tendo slide, sim. Não aparece aqui para mim. Tem mais alguém que não está vendo os slides? Para mim aparece normalmente. Eu não sei É. para os outros. Para mim Será que também. Para mim, aparece normalmente também. Normalmente. Para mim Acho também que tá aparece. aqui comigo. Eu vou sair e vou entrar de novo, então, para ver se aparece. Professor, temos 10 minutos. Só? Voou, nem parece, né? Depois do intervalo pode ser mais um pouco? Não, hoje não Bom. tem intervalo. Sim, mas depois das perguntas. Podemos esticar para quem quiser ficar, podemos. Que já são 9h30. É. Tá bom. Então vamos correr um pouco. Por favor, pode mudar. Isso aqui é uma coisa muito importante. Agora sim. Essas substâncias aqui, álcool, fumo, drogas, infecção, podem afetar diretamente o desenvolvimento do feto. Isso aqui é a gestante que usa essas drogas, né? Essas drogas ou tem essas infecções. Por exemplo, vocês imaginam que um feto, um feto ele se desenvolve consumindo os nutrientes do sangue da mãe. Imagina uma mãe que usa droga, que usa álcool, né? Que esse álcool no sangue dela circula no sangue na cabeça da criança. Aquelas estruturas dos vasos sanguíneos do cérebro não estão totalmente formadas ainda. Elas estão, digamos assim, amadurecendo. E se passar álcool por ali, ele vai danificar. Danificar, em princípio, a própria parede dos vasos e também a difusão do álcool para dentro das células de informação. Então, quando o uso dessas drogas, né, álcool, fumo, drogas, infecções, afetar diretamente quando ocorre da gestação, pode afetar a proliferação dos neurônios, levando à microencefalia. Estão lembrados que os neurônios, assim que está formado as estruturas do tubo neural, há uma proliferação muito grande de células. Essas células fazem uma expansão do cérebro, inclusive do próprio conteúdo, continente, né? O próprio crânio. Ele cresce de acordo com o tamanho do cérebro, que é altamente multiplicado ali nessa época. Então, se a mãe usa droga ou fumo, né, nessa época, o filho está... É bastante provável que tenha uma microencefalia. A microencefalia é uma redução da quantidade de neurônios, mantendo mais ou menos a estrutura de um cérebro normal, um cérebro que desenvolveu totalmente. Quando o uso dessas drogas ocorre no segundo trimestre, vai levar aí as células já foram todas já produzidas, então elas, digamos assim, não têm um efeito muito grande, a droga não tem um efeito tão grande assim sobre as células, porém, sobre as conexões que vão se formando. Então,
aquele trabalho de montagem, de criação, de produção das conexões nervosas entre uma região e outra são afetados, então, pelo álcool e pelas drogas. Essa criança vai ter uma redução das conexões entre as estruturas cerebrais, de tal maneira que ela tem um déficit cognitivo, ou seja, tem um retardo mental. Vocês sabem muito bem a história da microencefalia, que deu um trabalho para os médicos, um trabalho científico muito importante para os médicos lá de Recife, em que eles descobriram, né, que as gestantes que tinham Zika, os filhos, grande parte dos filhos, a maioria, tinham microencefalia. Por que vocês acham que eles chegaram a essa conclusão muito, muito rápido? Uns, eles tentaram, outro não sei o quê, outro por acaso. Não, nada disso. É só você ver aqui, ó, fumo, drogas e infecções afetam. Quando eu pego nessa fase da proliferação das células, não há proliferação de célula. O número de células é afetado, a produção de células. Por isso que o feto tem microencefalia. Não é só álcool e fumo e droga, mas as infecções também, as viroses e tudo mais. Então, eles sabiam disso e foram verificar qual é a infecção predominante nessa região, nessa época, em gestantes. Entraram em contato com os colegas dos outros hospitais, foi fácil. E que a grande maioria das pessoas, crianças que tinham microencefalia, praticamente todas, a mãe tinha Zika, né? Ou seja, então o vírus faz o mesmo efeito aqui das drogas e do álcool. O álcool é um dos principais responsáveis por essas alterações. Outro? Mais um. Pode ir. O cérebro, uma vez, não antes, pode voltar. O cérebro, uma vez formado, ele cria, ele tem uma distribuição funcional não igual, né? Não homogênea. O hemisfério direito tem um tipo de funcionamento e o esquerdo tem outro. Eles são complementares e são também em termos de um ajuda o outro, porém um tem certas missões diferentes do outro. Então vamos ver. O hemisfério direito ele é do viso espacial. A pessoa que tem o hemisfério direito funcionando melhor tem essa visão espacial. Ele chega no ambiente, ele percebe todas as coisas, né? Isso é o hemisfério direito que vê. As pessoas que têm o hemisfério esquerdo mais funcionante, ele decora os códigos, ele sabe as coisas para operacionalizar, ele aprende fácil e aplica umas coisas codificadas, né? A própria música, né? A habilidade musical codificada é aquela que o cara rala a vida inteira estudando música, treinando. Não é? Não sei se vocês viram o filme do Mozart, o Amadeus, e ele tinha lá um professor de música, que era um religioso, que não tinha as habilidades, não tinha a inteligência que o Mozart tinha para a música. Então, ele compunha, era um compositor, professor, não sei o quê, tudo baseado na estudo sistematizado, decorado e tudo mais. É diferente do Mozart. O Mozart, ainda jovem, pegava um piano e fazia uma música na mesma hora, né? Então, são as chamadas habilidades musicais.
direta e espontânea no hemisfério direito. No esquerdo, ela é aprendida, codificada, decorada, e treinada, senão o camarada não consegue, né? Era a história desse tal professor lá, que ele tinha uma inveja danada do Mozart, porque ele não tinha essas habilidades, ou seja, ele não tinha uma inteligência musical que o Mozart tinha. Prosódia é a música da fala, né? Então, se você quiser estudar gramática, toda a parte de organização da língua e tudo mais, é o hemisfério esquerdo que trabalha. A prosódia, não. A prosódia é a maneira de falar, a entonação, a música da fala, né? Então, são coisas diferentes. Então, aqui funciona com mais, digamos assim, intensidade as coisas subjetivas, as coisas assim prazerosas, as lembranças que nos deixam mais à vontade, né? Que você aprende com mais facilidade. Eles têm, o hemisfério direito tem mais a subjetividade, atividades imaginativas. O hemisfério esquerdo é a atividade analítica, é aquela atividade do cara metódico que trabalha lá no computador, dentro das regras certinhas, né? É por isso que dizem que o hemisfério direito é o hemisfério feminino e o hemisfério esquerdo é o masculino. Percepção e consciência corporal concreta. As mulheres ficam se enfeitando, se cuidando da apresentação delas de uma maneira muito mais intensa, né? A percepção do hemisfério esquerdo em relação a isso aqui, ele é como se fosse fotografia, uma coisa, a beleza é uma coisa abstrata para ele. Vê o outro, por favor. Professor, a gente vai Acabou? ter que abrir para as perguntas. Nosso tempo está estourando. Tá bom. Tá todo mundo pedindo, tem gente até pedindo se a gente poderia fazer depois um próximo de complemento. Mas a gente vai precisar abrir Da para as minha parte, perguntas. pode ser. Pode abrir para as perguntas, então, por favor. Professor, Sim? muito Quem é? obrigada, viu? Muito obrigada pelos esclarecimentos, pelo desenvolvimento. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para o senhor. Eu achei interessante o senhor ressaltar sobre o cérebro trino, né? O reptiliano, o límbico, o neocórtex, e pontuar cada um. Isso é muito importante. Apenas reforce para nós, por gentileza, qual dos três é o que diferencia, o que nos diferencia dos outros animais? Qual é o nosso cérebro racional? Só reforça para a gente qual desses que nos diferencia. Na realidade, a nossa função, o funcionamento cerebral, ele é integrado, né? Não dá para dizer que só o córtex, só o neocórtex que está realizou aquela, digamos assim, aquela descoberta, aquela obra de arte, nem nada. O cérebro humano ele funciona como um todo, mas os estímulos, né? Por exemplo, todas aquelas funções de sobrevivência, que é a prioridade do ser humano, isso aí o filósofo Immanuel Kant tem uma análise bem interessante sobre isso. Diz que o homem, assim como os outros animais, a prioridade dele é preservar o indivíduo. Então, ele tem que comer. Eu me lembro de um soldado italiano que veio da guerra, doido para encontrar com a namorada dele, mas fazia 2 dias que ele não comia, né? Quando ele chegou na casa assim, ela disse: vem aqui para o meu quarto. Aí a mãe dele disse: não, aqui tem um prato de comida. Disse, eu vou comer primeiro. Então,
preservação do indivíduo é primeiro, depois a preservação da espécie, né, que seria o sexo, né? Então, dentro desse contexto, o homem ele tem ainda aquelas funções primitivas do cérebro reptiliano, ele comanda toda a agressividade, toda essa resposta agressiva que as pessoas têm. Ou seja, aquele indivíduo que se preocupa com agredir os outros, matar os outros, ao invés de comprar uma bicicleta, compra um revólver, né? É óbvio que ele tem outro tipo de gosto na vida. O revólver serve para quê? Serve para matar. Então, é uma pessoa ligada a esse tipo de coisa. Isso é próprio dos cérebros reptilianos, primitivos. O Homo sapiens, a partir do Homo sapiens, o ser humano começou a partir, inclusive, dos astros, né? Hoje em dia, a gente olha para o céu, olha para os assuntos relacionados com astronomia de uma forma assim prazerosa. Essas naves que vão, que fotografam e tudo mais, nos dão informações assim que o ser humano nunca imaginou que ele pudesse chegar a isso. Então, a nossa inteligência, a nossa capacidade científica, né, usando o método científico direito, chegou a descobrir essas coisas, a criar máquinas e tudo mais. E, no entanto, grande parte dos seres humanos se comporta exatamente igual àqueles primitivos que se preocupavam com se livrar do leão e matar o leão, né? Mais nada. Engraçado o senhor dizer, resumindo, independente da parte que esteja focada do cérebro, o importante são os estímulos. É isso, então? Necessário, então, realmente são os estímulos que fazem toda a diferença aí, né? Sim. Porque, no caso, os estímulos desculpe, os estímulos do cérebro reptiliano são estímulos ou próprios do predador ou da presa. Então, ou atacar ou se dividir. Então, as pessoas primitivas também são assim. Ação-reação, né? O senhor citou também manifestações. Tranquilo. O senhor citou também as manifestações externas, né, do cérebro, como a pele. E o senhor cita mais algum exemplo? De maneira rápida, assim, o senhor nos diz mais um exemplo? De doença psicossomática? De alguma manifestação externa que é manifestada pelo cérebro? Por exemplo, se você fica com vergonha, fica nervoso, você fica vermelho. Primeira reação é o órgão, a pele já diz, a pessoa está com vergonha, está com receita. Então, a pessoa tem um comportamento de controle motor altamente prejudicado na hora do medo, na hora do pavor, das coisas. Inclusive, tem uma observação feita pelo William James, ele era um psiquiatra americano, ele foi o criador da psicologia clínica, e ele dizia o seguinte: trememos e fugimos não porque temos medo. Trememos e temos medo porque ficamos com medo porque trememos e fugimos. A fuga, na hora da defesa, da agressão do animal perigoso, não é uma reação automática do nosso corpo animal, do nosso corpo reptiliano. É a defesa de ser atacado pelo predador. E depois que a pessoa viu aquilo, que ela sente medo e começa a tremer. Mas primeiro ela fugiu. O medo veio depois. A consciência do medo, lógico. É mais ou menos um exemplo disso. Não, entendo. Não é psicossomático, lógico. Sim. Relacionada a ainda sobre essas manifestações externas,
uma criança, ela que é hiperativa, ela tem manifestação na pele? Teria uma região específica? Porque extremamente agitada o tempo todo, né? E aí, uma criança hiperativa teria manifestação na pele ou em algum lugar específico? Ou é algo muito peculiar de se dizer? Eu não entendi se seria uma consequência dela ser hiperativa ou essa O lesão senhor faria citou parte da hiperatividade. manifestações. Sim, o senhor citou Né? algumas manifestações externas, né? Sobre o cérebro e as suas manifestações mesmo. Uma Sim. criança hiperativa, ela é um pouco mais agitada que as outras Ah, pessoas. sim. Teria Se alguma aí, reação em alguma região específica ou é algo muito peculiar do senhor dizer? não, não, não. Isso aí não se conhece direito isso também. Isso está em investigação. Em Uhum. princípio, a hiperatividade, a impulsividade são manifestações de algum desequilíbrio, obviamente, né? Mas não chegam a existir um, um foco patológico específico, É algo bem observado. peculiar. Né? Uhum. Não, não. Sim, entendo. É algo difuso, digamos. Né? Uhum. Que necessita mesmo uma análise contínua, né? Uma observação Sim. mais. Sim, verdade. Sem dúvida. Agora, professor, eu vou fazer alguns questionamentos para o senhor sobre o pessoal que está participando conosco nessa noite, né? Os Sim. participantes que fizeram as inscrições estão participando e prestigiando o senhor nessa noite. Agora é a pergunta da participante Eliane Maia. De que forma as experiências e estímulos ambientais durante a infância podem impactar o desenvolvimento cerebral e, consequentemente, o desempenho escolar ao longo do prazo? De que forma? Eu não peguei a primeira. De que formas, vou repetir, de que forma as experiências e estímulos ambientais durante a Tá bom. infância É, podem impactar? é, são de uma importância extrema. Por quê? O ser humano é um animal que, ao nascer, ele ainda precisa de cuidados que grande parte dos outros animais não precisa. Por exemplo, quando uma, uma fêmea, uma égua, não, uma vaca, dá luz ao seu filhote, ela ou ela já está em pé, ou ela está levantando, e o filhote cai de uma certa altura, né, de 1 metro e tudo mais. O filhote cai, se mexe, levanta e sai correndo. O ser humano, não. O nosso, os nossos filhos, nossas crianças, elas têm que, após o nascimento, ter um período, inclusive de amadurecimento cerebral, há uma formação funcional pós, é, é, pós-parto, né? Após o nascimento. E isso vai afetar brutalmente a vida da pessoa. Exatamente, imagina, como o álcool ele altera, ele agride as estruturas cerebrais, a, a fome, os maus tratos, as reações, né, digamos assim, como se fosse um bullying de uma criança. Né? A criancinha pequena não pode sofrer bullying da mãe e do pai. Aquilo ali não é uma boneca. O pessoal ficar fazendo gracinha, achando engraçado, levantando a criança, jogando para cima e para baixo, e não sei o quê. Aquilo não é um boneco. Aquilo é um ser humano, um ser vivo que tem personalidade, que tem uma individualidade, tem que ser respeitado. Né? O Winnicott ele fala o seguinte: quando a mãe se atrapalhava toda para tomar conta do filho pequeno, ele colocou o seguinte: ele dava umas palestras na rádio BBC de Londres, né? Ele falou:
criança é igual a uma planta. Quando você compra uma planta, você pergunta lá para quem está te vendendo: essa planta gosta de água, gosta de sol, ela gosta de vento, gosta... Aí o camarada fala isso para você. Você chega em casa e coloca lá num vaso. Se ela gosta de sol, você põe na janela perto do sol. Se ela gosta de água, põe água 2 vezes por dia. Se não gosta de água, põe... Só isso. O crescimento dela e o desenvolvimento dela, você tem que permitir que ela se desenvolva. Não é você guiar, né? Então, a criança, ela tem aquela fase inicial, que é instintiva, né? Do cérebro primitivo. A mãe não precisa pegar a cabeça da criança para botar na direção do peito, do seio. A criança já sabe ir lá, e ela é recém-nascida, ninguém ensinou. Então, esse é um instinto, né, que nós temos. Agora, de passar do instinto para a vontade, essa que é uma fase muito crucial. E ele coloca o seguinte, que a criança tem que ser criada por uma mãe suficientemente boa. Não é uma mãe muito boa. Não. Suficiente para quê? Se a planta gosta de água, põe mais água. Se a criança... O que faz uma criança chorar? Um incômodo qualquer. A mãe tem que se colocar no lugar da criança, né? Puxa, será que é dor de barriga? Será que é fome? Se eu estivesse aí deitado, por que eu estaria chorando? Se a mãe fizer isso, ela vai tratar o filho direito. Então, se a criança chora, geralmente não é doença de tipo nenhum. Ah, meu filho está doente, está chorando. Não, o choro é necessário. Choro é uma manifestação, como outra qualquer. Então, criança chora porque está incomodada com o cocô na fralda. E a mãe não quer trocar, ou porque não sabe, ou porque não prestou atenção, ou porque não quer, acha nojento, não sei o que, espera alguma pessoa chegar para fazer isso para ela. Não, a criança tem o direito de que, na hora que ela está cagada, alguém limpe a bunda dela. Na hora. O quanto antes. E Professor, deixa ela de volta lá no... O senhor dizendo sobre o desenvolvimento da criança, o senhor está querendo dizer que as mães elas devem atentar-se às necessidades básicas das crianças e o que elas Sim. necessitam. Não que a mãe deva ter a tendência a fazer tudo que a criança queira. É isso, não é? Não. É apenas atentar-se ao básico, às necessidades da criança, não que ela deva afagar os sentimentos cotidianos da criança de forma a fazer tudo o que ela quer que ela faça. Não é isso, é diferente, né? Porque a criança ela tem uma personalidade, ela tem é ela que sente, a pele dela transmite as sensações para ela, e não para a mãe. Ela, digamos assim, o que a criança não gosta? Ela não quer ser incomodada, por exemplo, não gosta de fralda suja, aquele incomoda, imagino que seja. A criança não gosta de barulho, não gosta de frio, não gosta de calor. Entendeu? A criança tem que ser suprida das necessidades que ela tem, respeitando a opinião dela, né? Entre aspas, respeitando aquilo que ela quer, aquilo que lhe dá satisfação, digamos. Né? Então, nesse sentido, a coisa mais desagradável que existe é a avó que resolve levar uma criança menos de um mês, levar um palhacinho cheio de chocalho, pendurar em cima do bercinho e ficar batendo com a mão. Olha, neném, olha aqui. Neném, poxa, essa velha, por que ela não vai fazer outra coisa? Veio aqui me encher o saco hoje. Ele não fala porque ele não fala ainda. Tem vontade de falar isso. A criança, o estímulo da criança tem que ser humano e não artificial. Não é chocalho, não é... O estímulo é a pessoa, a mãe. A criança gosta disso, de carinho. Estímulos com intencionalidade. Mais ou menos, não muito.
Não muito. Professor, Aquele então, detalhe é o seguinte, não, a mamãe sabe o que é bom para você. Isso não é verdade. Quem sabe o que é bom para o bebê é o bebê, que tem que ser voltando respeitado. Sim, verdade. Voltando para as Aham. perguntas, teve uma participante também que fez uma pergunta muito similar com a anterior, eu digo no sentido só. Eu gostaria só que o senhor apenas complementasse. É a aluna Gláucia Overney. De que forma, durante o curso do desenvolvimento cerebral na infância e na adolescência, as conexões neurais impactam o comportamento e as aprendizagens nessas fases críticas? Como eu disse para o senhor, é bem similar, mas o senhor apenas complemente a pergunta da participante, por gentileza. Aí é que vem infelizmente, em termos de escola, é mais complexo, mais complicado, por quê? Mesmo numa sociedade extremamente homogênea, com pessoas que têm a mesma religião, o mesmo partido, o mesmo tudo, a socialização, a convivência das crianças é um pouco mais complexa. Então, a criança nem sempre tem um vício doméstico que leva para a escola, muitas vezes não é. Pelo contrário, às vezes ela é vulnerável ao comportamento dos colegas da escola, porque em casa ela foi muito bem cuidada. Então, ela nunca enfrentou nenhuma uma adversidade. Então, a criança tem que ser respeitada como pessoa e tem que ser controlada, né? O limite é a coisa mais importante na educação. Não é bater na criança, nem gritar, não precisa nada disso. É você conviver com ela. Qual é o limite? O limite é você brincar com ela. Deita no chão, senta no chão. Se a criança se acostumar com a sua atenção, com o seu carinho, sem exagero, não pode exagerar. Não pode nem ser muito severo e nem é, muito assim, sem personalidade. A mãe tem que ter personalidade e o pai também. O pai e a mãe não são coleguinhas do filho, eles são pai e mãe. Então, isso que a criança percebe isso não ofende a criança, ela não fica chateada, pelo contrário, ela cria uma personalidade dentro dos limites que, infelizmente, a nossa sociedade exige. Isso, qual é a principal consequência disso? É a felicidade, é a alegria da própria criança. Porque se você tem que educar a criança para o mundo, você tem que dizer não, você tem que começar a dizer não numa idade ainda pequena, não dizer não toda hora, mas tem que dizer um não. Por exemplo, criança com menos de 5 anos, 4 anos, menos de 4 anos, ela não entende explicação de nada. Ela não tem o cérebro formado ainda para entender o que os adultos falam. Então, por exemplo, se um bebê aí de 3 anos que está andando, colocar o dedo na tomada, a mãe chega lá, neném não pode. Olha, aqui, isso aqui tem eletricidade, viu? Eletricidade dá choque, não sei o quê. Fica explicando para a criança. Quando a mãe sai, ela vai lá e bota o dedo, porque ela não entendeu nada. Agora, um marmanjo aí de 7 anos, 8 anos, ela, ela se está querendo colocar o dedo na tomada, diz assim, bota que você vai ver que isso dá choque. Quer não? Bota. Ele não vai morrer por isso, ele vai levar um choque, vai aprender. Então, a criança que não está na fase de desenvolvimento cerebral para entender as coisas, ela não consegue entender. A mãe diz assim, mamãe não quer, é mamãe que não deixa. Ai, 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 isso funciona. Até os 4 anos, por aí. Depois não, depois você tem que explicar e tem que exigir. Óbvio, de acordo com a evolução da criança. O objetivo da educação familiar é propiciar a, a, a autonomia do filho. Essa é a coisa mais importante.
a autonomia e o bem-estar dele. Para ser uma pessoa feliz, ele tem que saber encarar adversidades. Se ele nunca encarou uma adversidade quando era criança, ele vai aturar uma adversidade lá no exército, não sei aonde, onde está cheio de gente, uns truculentos lá que batem nele e fazem tudo mais. A mãe não bate, mas a mãe deveria impedir que ele fizesse coisas sem necessidade de bater. Se ela começar desde pequenino, isso funciona muito bem. Agora, o limite é muito importante. Limite dentro de até gentileza. Você tem que ser um educador. Os pais são educadores. Eles têm que estudar psicologia, têm que estudar pedagogia, eu acho. Verdade, professor. Desenvolver um ambiente para que a criança tenha autonomia. Gostei muito dessa fala. Muito bacana. Sim. Uma última pergunta da aluna Rafaela, da participante, Rafaela Vargas. Uma dúvida sobre a última parte. Ela disse: existe a possibilidade de um indivíduo treinar e trocar o lado de maior influência de direito para esquerdo ou vice-versa? Desculpa, eu não peguei bem Uma a dúvida pergunta. sobre a última parte da fala do senhor, a participante aluna Rafaela Vargas, aliás. Uhum. Existe a possibilidade de um indivíduo treinar e trocar o lado de maior influência de direito para o esquerdo ou vice-versa? Ele é um destro? É um indivíduo que é canhoto? Ou é do partido de esquerda? Eu não entendi. Que direita e esquerda tu és? Vou repetir mais uma vez. Existe a possibilidade de um indivíduo treinar e trocar o lado de maior influência de direita para o esquerdo. Ela falou sobre o último slide do senhor. Eu não lembro qual foi. Então, vamos falou encaminhar essa pergunta. do hemisfério direito e esquerdo. Sim. Sim, em relação ao funcionamento do hemisfério, né? Sim, agora eu entendi. Sim. Isso não é matemática, isso aí não é, digamos assim, algo que seja determinante, né? Isso é observação de longos e longos tempos, né? Em que a pessoa percebe isso na prática. Eu, por exemplo, tenho experiência com isso. Por exemplo, se você tem uma pessoa acidentada, né, que chegou lá no hospital, e ele está com o lado esquerdo sem funcionar, é sinal que ele teve um AVC, um derrame do lado direito, né? Se ele tem o lado direito que não funciona, não escreve, né? Ele teve a lesão do lado esquerdo. Por quê? Porque o lado esquerdo comanda o direito e o direito comanda o esquerdo, né? Então, só que os órgãos, né, da fala, eles estão no hemisfério esquerdo. O camarada que sofreu um acidente vascular cerebral tem o lado direito paralisado e não fala, ele teve uma lesão do lado esquerdo. Se ele tem o lado direito que funciona e fala, a lesão foi do hemisfério esquerdo. Não, ao contrário, desculpe. Quando é do lado direito, ele não funciona o lado esquerdo, ou seja, ele continua escrevendo, tudo mais, e continua falando, porque o hemisfério da fala é o esquerdo. Então, essa digamos assim, o que faz mudar o funcionamento do sistema nervoso, dos órgãos do sistema nervoso, é exatamente a epigenética, ou, desculpa, a neuroplasticidade. A neuroplasticidade, ela existe a partir de muito trabalho de estimulação para fazer uma reabilitação. Por exemplo, quando a lesão cerebral não é muito grande e que afeta um órgão, alguma coisa, se você estimular orientadamente, óbvio, não é galego, o organismo da pessoa vai criar uma função numa região, uma região próxima da onde houve a lesão, né? Então, é a neuroplasticidade.
Então, isso daria, eventualmente, para tentar, numa pessoa que tem predominância do hemisfério direito, fazer estímulos com o que seria uma predominância do hemisfério direito. Isso, não sei, eu acho que isso não funciona. Acredito que não. Certinho, professor, doutor, muito obrigada, viu? Esteja à vontade para fazer as considerações finais. Eu agradeço, eu gosto de, digamos assim, participar, de ter como pessoas de bate-papo, de troca de ideias, pessoas desarmadas, né? Não é desarmado de revólver, desarmado é, em termos de objetivos, né? Então, aquela pessoa que você fala para ela se ressente, ela interpreta e responde ou não responde, se ofende, é difícil de você ter uma relação com ela. Agora, aquelas pessoas, aqueles colegas, aqueles alunos que assistem, não gostam e falam que não gostaram, isso é ótimo, porque você se esforça para ou para você comunicar aquilo que você acha que ele deveria ter entendido, ou que você não sabe aquilo direito, então você vai ter que se informar melhor. Então, a crítica, assim, a posição, a observação, né, a pergunta feita de uma maneira que obriga quem falou a explicar, eu acho isso extremamente positivo. Eu acho que tudo quanto é aula, deveria ter um debate. E é muito ruim, muito triste, você dando aula, principalmente numa universidade, em que você fala, ninguém fala nada, termina a aula, alguém tem dúvida? Ninguém nem abre a boca. Ou seja, aquilo foi uma chatice, que eles ficaram lá por gentileza, ou por educação, e isso não satisfaz a quem vai fazer uma palestra. O que satisfaz é ser questionado ou ser, assim, haver um debate, uma pergunta, uma coisa, como você fez aí direitinho. É o que eu acho. E foi um prazer muito grande de participar. Aliás, o professor Ricardo, né, ele é de muito bom gosto, ele organiza coisas assim muito bem. Obviamente que além das aulas dele. Mas, para mim, é um prazer muito grande participar, né? E uma pena que não deu para esse negócio de Não, informática, aí eu me enrolo todo. tudo bem, E, os acidentes e incidentes acontecem, né? Tranquilo. Mais uma vez, muito obrigada ao senhor. Nós agradecemos imensamente. Amanhã teremos a segunda parte do curso, que ele será feito em 3 partes. Amanhã com o professor Manuel Apolônio, sobre a qualidade da educação especial. Convidamos o senhor também para nos prestigiar nessa noite. E até mais. Fiquem todos com Deus. Muito obrigada, né? E até logo, professor.